Chamar aqui o Mike. Cheguei, brother. Michael Mourão, nosso querido Cariocas. Vai chiar na cabeça de todo mundo aqui hoje. Oh, olha, o varão já chega com a mesa. Ele vai apresentar os livros dele, que no final estarão à venda ali na... Levante tua mão para os céus não, em direção aqui, o irmão aqui. Amém? Vamos abençoar. Pai querido Senhor, nessa noite nós agradecemos ao Pai, ao Senhor, pela vida do nosso irmão que está aqui para trazer a palavra do Senhor, a palavra que transforma, a palavra que traz vida. Pai amado, usa ele, Senhor, como está no teu coração já. Eu já creio, Senhor, que o Senhor já começou a falar em nossos corações, que já começou a ministrar algo em nossas vidas, e que ele possa, Senhor, em nome do Senhor Jesus, passar tudo o que o Senhor já passou para ele, e que essa palavra seja reveladora e transformadora para todos nós aqui nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe, bro. Boa noite, tudo bem? Quantos estão felizes por estarem na casa de Deus? Quantos vocês estão? Amém. Não sei se eu vou conseguir, se meu nervosismo vai deixar eu tão engraçado quanto o Cris. Mas vamos compartilhar um pouco aqui com vocês. Deixa eu botar em pé aqui. Aí. Eu quero ler com vocês João 4. Eu vou ler a partir do versículo 1 mesmo. No culto passado, o Daniel iniciou uma série, o Hype iniciou uma série, e ele conversou comigo sobre essa série e falou: Michael, vamos fazer 3 cultos e a gente vai abordar a autorresponsabilidade, de nós sermos responsáveis por nossos atos, por nós sermos responsáveis por aquilo que Deus tem dado para nós. Aí ele me explicou exatamente a expressão, porque para mim era novo, porque meu inglês não é tão bonito igual o do Chris. E aí ele falou sobre a aplicação de que ele usaria a cada culto as 3 leis de Newton. Aí ficou uma dificuldade, porque eu não sou tão inteligente quanto ele. Aí eu falei: cara, me explica bem, porque a lei de Newton me ajuda. Aí ele falou sobre a 3ª lei, a ação e reação. E aí eu vou ficar com a 2ª lei, que eu não consegui entender muito bem. Mas, baseado no que ele falou, eu consegui entender que é uma força que encontra outra força, que tem uma outra força, que a força faz outra força se mover. Eu traduzi tudo e falei: é um encontro. Um encontro é legal. Aí ele falou: pastor Daniel, posso falar sobre o encontro? Pode. Mais ou menos, está dentro da lei? Tá. Tudo certo. Eu falei: então... E a Bíblia ela é repleta por encontros. Se a gente for olhar o Evangelho ali, no Novo Testamento, o que mais tem são encontros de pessoas com Jesus e que as vidas delas foram transformadas. Se a gente for olhar o Antigo Testamento, existem várias situações em que não tinha Jesus, mas são encontros com a realidade dos céus. São encontros com Deus, são encontros em manifestações que levavam a Deus. E aí eu ouvi aquele vídeo que foi feito, e eu falei: o encontro na highway é como se tivesse sido atropelado por um trator. E eu lembro de uma ilustração que o Paul Washer fez lá no Texas, um pastor que eu gosto, admiro, e ele fez uma ilustração, foi o seguinte: imagina que você marca um café para você trocar uma ideia com seu amigo numa cafeteria, e aí você está lá e ele demorou, e você falou: pô, o cara não vai vir. E de repente ele chega, normal, chega atrasado, e aí ele fala: pô, cara, desculpa, me atrasei, cara, pô, fui atravessar ali, o caminhão me pegou, pô, me atropelou, e aí eu acabei demorando, mas cheguei. O cara fica olhando assim para ele e fala: mano, não é possível que esse cara, ou ele é mentiroso, o caminhão atropelou ele e ele está aí normal, não é possível, ou ele é mentiroso ou ele é maluco. É assim o encontro com Jesus. É impossível você encontrar e você continuar o mesmo. É impossível você chegar numa cafeteria com um amigo, por exemplo, e você falar assim: cara, eu atrasei um pouco ali porque eu encontrei com Jesus,
e ele não vê nada em você. E ele pensar e falar assim, cara, mas tu tá a mesma coisa. É impossível. Essa ilustração, eu lembrei dela e eu falei, cara, como eu vou começar a falar sobre o encontro? E aí eu penso, cara, essa ilustração é perfeita, porque resume, na verdade, se fosse resumir tudo aqui, talvez a gente já poderia parar por aí, porque essa ilustração já faz a gente pensar em bastante coisa sobre nossa vida. E aí eu escolhi um texto em que é um clássico, tem não sei quantas semanas atrás, quase um mês, que eu falei aqui também, e falei de um clássico, foi um encontro também, Pedro com o coxo da Porta Formosa, e eu escolhi outro clássico, porque toda a Bíblia ela é repleta de encontros, e aí você fica assim, cara, qual é, e aí você vai buscando direcionamento, e Deus vai plantando no seu coração, e você vai entendendo qual é. Foi a João 4, versículo 1, ao encontro da mulher samaritana com Jesus. Eu vou ler o texto todo, eu vou ler 8 versículos para a gente tentar entender um pouco mais a história, e aí depois a gente vai vendo o que Deus tem para nós. Você vai colocar aqui? Ok. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar pela província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, sentara-se o Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, que é meio-dia, mais ou menos. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Até aqui. 7. As Escrituras dizem aqui em João 4, que Jesus estava voltando da Judéia para a Galiléia. E João que narra essa história, porque os discípulos de Jesus pediu para os discípulos irem comprar comida em Samaria. E aí, como a gente pensar um pouco mais, não foram todos os discípulos comprar, porque tinha um testemunhando que era João, então um ficou. E João está narrando essa história, e ele fala que era-lhe necessário passar por Samaria, só que tinham 3 caminhos para passar. Era um que você tinha que dar a volta pelo Rio Jordão, o outro era que você tinha que atravessar o Rio Jordão, e o terceiro era por dentro de Samaria, mas só que judeu nenhum entrava por Samaria, porque existia uma rixa entre eles. A junção dos povos judeus com gentios nasceram os samaritanos, e os judeus não aprovavam isso, porque eles diziam que os judeus estavam se saindo das suas religiões, do que eles acreditavam, e achavam que era um povo adulterado, não era um judeu original. E eles tinham uma briga feia, e eles nem se olhavam, eles nem olhavam para Samaria. Eles faziam questão de dar a volta inteira para chegar no outro lado. E o caminho era muito mais rápido por dentro de Samaria. Então, não era necessário passar por Samaria. Ninguém passava por Samaria. Então, Jesus, como um judeu, também não passaria por Samaria. Só que João, ele escreve no texto, era-lhe. Quando eu começo a tentar interpretar esse texto, ele não fala assim, era necessário a gente passar por Samaria. Era-lhe, ele está direcionando essa palavra para Jesus. Era-lhe necessário passar por Samaria. Então, para Jesus era necessário, porque não era necessário para o judeu, não era necessário para os samaritanos, não era necessário para ninguém daquela sociedade. Então, aí eu te pergunto, por que para ele era necessário passar? Se ele era um judeu, e judeu não passava por lá? Porque ele tinha um encontro marcado, mesmo que casual para aquela mulher.
mesmo que casual, para aquela cidade de Samaria. Para ele tinha um encontro marcado com uma mulher que necessitava. Era necessário porque tinha uma mulher que necessitava encontrar com ele, sem mesmo ela saber. Como nós. Muitas das vezes nas nossas vidas nós necessitamos encontrar Jesus. Quantos de nós precisamos, quantos de nós estamos aqui porque existia uma necessidade enorme de encontrar Jesus e a gente não sabia como isso, e Jesus nos encontrou. Então Jesus olha para nós hoje, por exemplo, nesse mundo, um mundo sem esperança, um mundo do jeito que está, não só esse 2020, mas as coisas que vêm acontecendo no mundo. O Covid é só mais uma das coisas. E Jesus olha para esse mundo, olha para todo esse cenário e ele decide encontrar com a gente. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado e todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas por um segundo homem, aquelas cédulas de acusação que existiam contra nós, quando ele abriu os braços na cruz, ele cravou aquelas cédulas de acusação. E hoje eu e você somos livres. Hoje eu e você somos livres para encontrar com ele. Ele escolheu porque Jesus, ele vem, escolhe passar por Samaria, e num detalhe que João escreve, é que ele fala assim: Jesus estava cansado, sentou perto ao poço, e Jesus estava cansado. Uma das primeiras coisas que eu aprendo aqui, é que nós nunca estaremos cansados o suficiente de promover um ambiente para que a glória de Deus e a realidade dos céus seja manifestada. Nós podemos ter a nossa realidade, o que for, nós podemos ter a nossa vida do jeito que for, mas nunca estaremos cansados o suficiente para promover o ambiente dos céus. E é isso que Jesus fez aqui. Ele sentou, ele preparou, e ele ficou com o ambiente preparado, esperando ela. Esperando alguém que nem sabia quem ele era. Esperando alguém, e é isso que ele fez com a gente, é isso que ele faz com a gente, é isso que ele pode estar fazendo com você hoje aqui. Você veio aqui casualmente, você veio aqui despercebido, às vezes você sabe quem Jesus é, mas você não teve aquele encontro genuíno, aquele encontro real com ele. E ele preparou esse ambiente aqui, ele tem preparado não só esse, como todos os ambientes que você tem contato com ele. Ele está criando esse ambiente para que você encontre com a realidade dele e a sua realidade seja transformada. E aí Jesus olha, ela se aproxima do poço e Jesus pede: me dá água. Ele está abrindo uma conversação ali, ele está tentando criar, ele está tentando entrar de alguma forma para que a realidade dele seja mostrada a ela. Ele está criando, ele fala: me dá água, me dá água de beber. Ele está provocando esse ambiente para que ela encontre o real e genuíno amor de Deus. Ela, em vez de se entregar, ela resiste, e para mim ela entra numa discussão tola, uma discussão burra até, e ela dá uma desentendida, porque ela fala: por que você fala comigo? Se eu sou samaritano e você é judeu, e judeu não se bate, e a gente não tem essa proximidade, a gente nem se fala, por que você está falando comigo? Aí ele olha para ela e fala: ah, mulher, se você soubesse quem te pede água, se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria, e rios de água viva fluiriam do seu interior. Mais uma vez, ele promove um encontro com a realidade dos céus para ela, para que ela encontre e ela se ache, e ela entenda que a realidade dela pode ser transformada a partir dali.
ela está concentrada no que é material, em água. Ele está falando de algo muito mais profundo. Nunca é sobre exatamente o que está sendo falado. Deus sempre tem algo mais profundo para você. Deus sempre tem algo muito mais profundo do que meramente um encontro. E ela continua com essa, querendo ter razão. E nesse ano de 2020 foi um ano de nós, como família, e eu principalmente, adquirir maturidade em Deus. Foi o ano que Deus transformou nossas vidas verdadeiramente, e nos fez me encolher por dentro. E aí eu percebo nesse texto um pouco a imaturidade dela, porque quando a gente percebe que a gente é imaturo, é que quando a gente quer ter razão ainda, quando a gente quer ter razão nas discussões, quando nos momentos de conflito, quando nos ambientes de conflito, a gente ainda quer sair com a razão, e aí a gente mostra a nossa imaturidade. E ela segue querendo ter razão, porque primeiro ela fala: por que você fala comigo se eu sou samaritana? E ele insiste em ter um encontro com ela. E ela segue com a discussão, falando: tá bom, você é maior que Jacó, que fez esse poço, que os filhos deles beberam, que o povo dele bebeu, que os animais deles beberam, então você é maior que Jacó, e você nem tem nada na mão para pegar água, e o poço é fundo, você é o bonzão mesmo. Então, vamos fazer o seguinte: me dá essa água então, para que eu não possa mais voltar aqui. Jesus está promovendo um encontro, Jesus está encontrando com ela, querendo mudar a realidade dela, e ela ainda está pensando no material, ela ainda está resistindo e querendo ter razão. Aí, era tudo o que ele precisava. Ele preparou o ambiente, ele promoveu aquele ambiente, e apesar de ela 2 vezes querer ter razão, ela abre um pouco a guarda. Era tudo o que ele precisava, e é tudo o que ele precisa, que nós abrimos as nossas guardas, que nós nos abrimos porque ele quer falar, por mais que nós achamos que sabemos de algo, como ela sabia da cultura, ela sabia de tudo, mas só que ela abre a guarda um pouco e ela fala: tá bom, então me dá dessa água. E era tudo que ele precisava, porque não quer, tipo assim, e agora com o ambiente pronto, Jesus fala: bom, é agora. Ela abriu um pouco, então eu vou um pouco mais. E ele fala: tá, eu te dou essa água, vai lá e pega o seu marido, traz ele aqui, que eu vou te dar água. E aí, ela, depois de ter abrido a guarda, depois de ela ter deixado Jesus entrar um pouco mais profundo nela, em palavras, e ela diz: eu não tenho. Aí ela deixa, sabe o que ela deixa? Ela deixa de querer ter razão, ela deixa de querer entrar numa briga, e ela fala a verdade para Jesus. E é isso que ele quer de nós, que esse encontro que ele tem promovido conosco, que esse encontro nos faça falar, a ser verdadeiro com ele, faça nós nos esquecermos das nossas mazelas e começar a ser verdadeiro, porque ele conhece o nosso interior. E ele fala: falaste uma verdade, porque você teve 5 e esse que você tem não é seu. E ela se choca, por quê? Porque a partir do momento que ela se abre, ela tem a oportunidade de receber quem ele é, e recebendo quem ele é, ela tem a oportunidade de receber e ser, esqueci a palavra, recebendo quem ele é, ser, esqueci, revelação, desculpa, recebendo quem ela é, ela tem o poder de ter a revelação de quem ela é de fato,
Ó, primeiro passo, você é pecadora. Ela consegue ter essa consciência de receber quem ela é, e ela se choca, e aí ela muda, porque ela fala, uau, vejo que tu és profeta. Tu vê que a mentalidade dela já mudou, ela já não quer mais entrar em briga, ela já não quer mais. Mesmo assim, a pergunta muda. É difícil a gente se encontrar com Jesus e a nossa pergunta não mudar, as nossas palavras não mudarem, os nossos interesses não mudarem. Porque a primeira coisa que ela faz é falar assim, tá, me diz uma coisa, onde a gente tem que adorar? Ela estava numa briga, ela estava resistente, ela estava assim, mas só que a partir do momento que ela se abre um pouco e que Jesus dá um passo a mais, ela muda. Então é impossível a gente encontrar com Jesus e a gente continuar falando as coisas que a gente estava falando. É impossível a gente não ter o interesse de como adorar, de aonde adorar, de como fazer as coisas de Deus. Aquela mulher, mesmo ela desviada, vamos dizer assim, a primeira oportunidade que ela teve, ela mudou a fala dela. Ela falou, tá, aonde a gente tem que adorar? Porque vocês, judeus, dizem que a gente tem que adorar em Jerusalém. Nossos pais dizem que a gente tem que adorar no monte. E aonde tem que adorar? E aí ele fala, em verdade eu vos digo, que nem aqui e nem em Jerusalém, porque é chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aquela mulher, ela teve uma revelação da verdadeira adoração, ali, naquele exato momento. Uma mulher que era totalmente desacreditada pela sociedade, ela estava diante do Cristo, e ela teve uma revelação da verdadeira adoração. Nossa, isso é sensacional, porque eu fico pensando como Deus é misericordioso e como Deus, Ele tem o poder de transformar pessoas que não é totalmente desacreditada, uma pessoa que totalmente não tem, sem perspectiva nenhuma de vida, e a partir de um coração, a partir do momento que se abre, porque Jesus ali, ele não estava vendo só a mulher, Jesus ali estava vendo a Samaria inteira, porque os judeus não conseguiam chegar ali, e como o evangelho conseguiria chegar ali, se não existia esse contato? Então Jesus, ele entra na cidade, e ele consegue se aproximar dela, a partir do momento em que ela se abre um pouco mais, porque Jesus nunca vai ser invasivo com a gente. Ele marca o encontro, e ele conversa com a gente, e ele cria momentos, ele cria ambiente, e ele cria até que a gente, porque tudo depende do nosso interesse também. Moisés, quando viu a sarça ardente, a gente vê às vezes na novela da Record, vou falar de novo a novelinha, que Moisés, ele é como se fosse, ele estivesse ali, no mato ali, no quintal, na fazenda, sei lá, e de repente, buf, sobe um fogo no mato. Geralmente é assim que os filmes fazem. Só que não. O texto é claro quando Moisés fala que Moisés estava entre as sarças, e era normal, no calor, igual na Califórnia, o fogo pegar normalmente. Então era normal ter várias sarças pegando fogo. Era normal. Só que Moisés olha e ele repara que uma das sarças não está se queimando, mesmo com o fogo. Uma das sarças não tem palha se consumindo. O fogo está intenso, mas só que a sarça não está se consumindo. E aí Moisés se aproxima da sarça para ver o que está acontecendo naquela sarça. O que isso quer? O que eu quero dizer com isso? Porque Deus sempre vai se revelar a nós a partir do interesse que nós temos a Ele. Foi a partir do momento em que Moisés se aproximou da sarça e ele teve interesse de saber o que estava acontecendo, que Deus se manifestou a ele. E ele foi o grande libertador do povo. Foi a partir daquele momento, daquele interesse, mais uma vez, Deus criando um ambiente para que alguém, ou nós, possamos encontrar a realidade dos céus. Mais uma vez, e Moisés só teve a sensibilidade do Espírito de ir lá. E a mulher, ela continua
ela continua mergulhando mais, porque a partir do momento em que você se encontra com Jesus, a sua sede por Jesus, ela tem que ir aumentando. A sua sede aumenta. O seu querer interior. Por quê? Porque existe um desejo na eternidade no nosso interior. Eclesiastes 3:11. Ele mesmo colocou o desejo da eternidade dentro de nós. Então, esse vazio que nós temos, esse vazio que nós tínhamos, que só Ele ocupa, droga nenhuma vai conseguir, bebida nenhuma vai conseguir, prostituição nenhuma vai conseguir isso, porque todos esses refúgios, dentre outros, nada vai conseguir, porque essas coisas nada mais é um refúgio de algum anseio dentro de você, o seu corpo, a sua mente querendo algo em que você não sabe explicar. A maioria das vezes que você conversar com pessoas que já usaram droga, elas falam isso. Por que você usar? Não sei, eu queria algo e não sabia. Eu tinha uma falta de alguma coisa e não sabia. E toda vez que eu usava essa droga, eu me sentia realizado. E aí logo que acabava o efeito, eu sentia aquela falta de novo. E aí eu usava. Só que Eclesiastes diz isso. Ela vai mergulhando nele e ela, depois dessa revelação, ela fala assim: tu és o Messias? Aquele em que, porque os samaritanos, eles só criam no Pentateuco, eles só criam na lei mosaica, eles não criam nos profetas e tal. Então ela sabia que na lei mosaica já tinha sido citada que iria de vir o Messias. Então ela fala: uau, tu é o Messias? Ele diz: sim, eu sou. Aquela mulher samaritana, ela tem uma revelação do próprio Cristo, de quem Ele é, coisa que nenhum discípulo, e muitas das vezes, tinha, porque era em alguns momentos em que alguns discípulos, eles tinham a revelação, porque o Espírito Santo naquela época, ele não tinha descido ainda, certo? Então, como é que funcionava? Igual Pedro, ele teve a revelação, porque o Espírito Santo, ele se apossava da pessoa, e aí ele tinha aquela revelação, ele expressava a revelação, e logo depois o Espírito Santo saía, porque era só uma manifestação do Espírito, porque o Espírito Santo ainda não tinha descido, e ele não habitava dentro de nós. Então, é por isso que Pedro, ele fala: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E minutos depois, Jesus fala: arreda-te, Satanás. Por quê? Como assim? Bipolar, Pedro? Não, é porque uma hora ele teve sensibilidade de ter a revelação do Espírito, e outra hora ele não teve essa sensibilidade. Aquela mulher, aquela rejeitada, aquela mal falada, teve uma revelação de quem Ele é. E a gente só pode chegar nessa revelação, nesse nível de revelação, nesse nível de entender, de conhecer, de saber quem Jesus é, de aprofundar um pouco mais. A gente só consegue chegar quando a gente tem o interesse. E isso sempre tem um resultado. O resultado está no versículo 28. Versículo 28 diz: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo, vede o homem que me disse tudo que tenho feito. Será porventura esse o Messias? Ou algumas falam, será porventura esse o Cristo? Aquela mulher que era mal falada, aquela mulher que não falava com as pessoas, porque ela estava indo buscar água, meio-dia, um sol forte, um horário totalmente improvável, mulher nenhuma ia buscar água naquela hora, porque as mulheres ou elas iam de manhã, ou elas iam no final da tarde, e elas sempre iam juntas, porque o cântaro pesava um galão de água, vazio já pesa, e cheio pesava mais ainda. Então elas iam para que uma ajudava uma a outra. E como aquela mulher, ela não tinha um relacionamento com as pessoas, ela era mal falada e ela era excluída da sociedade, então ela estava indo ao meio-dia. Então aquela mulher, ela não falava com ninguém, ela não se expressava com ninguém, ela era sempre rejeitada e sempre do lado. Mas só que ela chega, ela larga o cântaro, ela volta para a cidade e fala: vamos ver esse homem.
Ele falou tudo sobre mim. A gente sabe que o povo sabia quem aquela mulher era. Mas só que o testemunho dela, a vida dela, ela chegou de uma maneira tão diferente, que é o que eu falei aqui, a gente não consegue viver e ter um encontro com Jesus e tá a mesma coisa. Ela estava tão diferente, ela teve um encontro tão real com Jesus, que as pessoas viram a diferença nela e foram ver. Aquela mulher, ela sabe o que ela fez? Ela chegou e falou, mudou, ele falou tudo sobre mim, ele disse quem eu sou. E as pessoas falaram, uau, vamos lá, vamos ver quem é esse cara, vamos ver. O que eu quero dizer com isso? Porque ela não falava com ninguém, e agora ela começou a falar. Porque o encontro com Jesus provoca em nós um arrependimento. É impossível a gente não encontrar com Jesus com nossas vidas cheio de marcas, cheios de impasses, e a gente não ter uma consciência de arrependimento. É impossível. E o verdadeiro arrependimento é andar na contramão do que a gente fazia. Então, se ela não falava com ninguém, a contramão é falar com todo mundo. Isso já mostra, já é um sinal de arrependimento. Porque ela continua fazendo o que faz. Ela não continua fazendo o que faz sem falar com ninguém. Na mesma hora ela vai lá e volta, e ela tem totalmente a mudança. Uma das traduções, uma das formas de usar a palavra arrependimento é metanoia, que é a transformação de mente. E em muitos exércitos na época, era como se fosse uma palavra, como se fosse assim. Eu estava pesquisando sobre isso, e um exército ele ia andando aqui, e quando o capitão ele gritava metanoia, eles davam um grau de 180 e voltavam. É por isso que ele é relacionado a essa palavra de arrependimento, de você deixar de fazer o que estava fazendo e fazer outra coisa. Então, a volta de 180 graus é exatamente isso, gente. A partir do momento que a gente se arrepende, a gente começar a fazer totalmente ao contrário do que a gente fazia. É por isso que às vezes tem gente que fala assim, Maico, ou fala, pastor Daniel, cara, eu me arrependi, eu parei de fazer isso aqui, mas logo depois eu continuo fazendo. Eu já falei que não vou fazer mais isso, mas logo depois eu continuo fazendo. Mas sabe por causa de quê? Porque a gente não pode só parar de fazer. O arrependimento não é isso, me arrependi e vou parar de fazer. Não. Se não tiver a transformação de mente e começar a fazer o ao contrário do que você fazia. Quem lembra de Zaqueu? Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus. O que Zaqueu era? Roubava o povo, cobrador de impostos. Ele botava impostos sobre o povo. Jesus entra na casa dele, e a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, ele sente a realidade dos céus nele, e ele se arrepende. O que ele falou com Jesus? A partir de hoje, se eu roubei alguém, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Um cara de ladrão passou a doador. Ele está fazendo exatamente o ao contrário do que ele fazia. Sem Jesus falar. E Jesus falou, hoje entrou salvação nessa casa. Então é exatamente isso. O encontro com Jesus tem que nos trazer essa metanoia, essa transformação de atitude. O carcereiro, em Atos 16, conta aquela história famosa de Paulo e Silas, lá cantando meia-noite e tal. O carcereiro ele ia se matar. Paulo conversa com ele, mostra a ele o cristianismo de fato, e ele se arrepende e tal. Se você continuar lendo a história, o carcereiro, logo depois, ele cura, curativo, ele começa a passar curativo nas feridas de Paulo e Silas. Ele recebe Paulo e Silas na casa dele, só que é o seguinte, por que eu quero falar dele?
Porque o soldado romano, eles eram treinados desde novos para ser agressivos. Eles eram treinados desde novos. Então, é exatamente isso. Um cara que batia, um cara que açoitava, ele encontra com a realidade dos céus, ele encontra com Paulo e Silas, e ele está fazendo ao contrário do que ele fazia. Um cara que batia, agora um cara está fazendo um curativo, um cara está sarando, um cara está cuidando. É esse arrependimento que a gente tem que ter quando encontra com Jesus. Então, se a gente tem que se analisar, a gente tem que se autoexaminar. Eu não estou aqui para julgar ninguém, até porque isso aqui é para mim também. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas a gente tem que se examinar. Será que a gente está tendo esse nível de arrependimento? Será que a gente tem um encontro real com Jesus? Será que em alguns momentos a gente deixa e esquece o nosso encontro com Jesus? Será que a gente tem gerado em nós essa transformação de mente? De que nós temos que parar de fazer o que nós fazíamos e começar a fazer o que Deus quer que nós façamos. E começar a fazer ao contrário do que as coisas erradas que a gente fazia. Porque o encontro com Jesus é isso. Se a gente não tem, a gente não vai conseguir. E para finalizar, eu quero falar que aquela mulher foi fazer o quê? Foi pegar água. Ela levou um cântaro, que é um recipiente. Ela levou um cântaro. Mas agora ela volta para a cidade sem água e sem cântaro. Ela foi pegar água, ela levou o cântaro, ela queria água, ela estava com sede, só que ela volta para a cidade sem cântaro e sem água. Sabe por quê? Porque ela creu no que ele disse: se você creres, rios de água viva fluirão do seu interior, e você nunca terá sede. Ela encontrou com Jesus e creu. Chegou a hora de nós acreditarmos no que Ele tem dito para nós. Chegou a hora de nós encontrarmos com a realidade dos céus e acreditar, e acreditar que rios de vidas fluirão no nosso interior. Não dá mais para a gente só ser telespectadores. Não dá mais a gente só pegar a palavra e falar: uau, foi legal. Ou analisar a palavra de alguém. Hoje não foi legal, hoje foi, hoje não foi. Porque Jesus está promovendo um ambiente para que a realidade dos céus seja promovida, para que a sua realidade seja transformada. É um encontro. Vamos lá, vamos mudar. Independente, a gente precisa encontrar Jesus e mudar a nossa vida. É impossível é impossível. Quando eu sempre estive na igreja, e como eu falei, manuseando das coisas erradas. Quando eu mudei a minha vida, a Pâmela é testemunha disso. Alguns amigos que viajavam comigo a trabalho, algumas pessoas que eram próximas de mim, eu encaminhei ela um áudio uma vez para ela, os caras falaram: Maico, eu não estou acreditando em você, assim, nas palavras que tu está falando, cara. Você está falando diferente, aconteceu alguma coisa. Não, tá doido, aconteceu alguma coisa. Você não é mais aquele Maico. Você mudou, o jeito de você falar está diferente. Por quê? Eu decidi mudar. Eu estava no meu quarto, eu e a Pâmela conversando. A instituição já não me salvava mais. Eu já sabia o que era igreja, eu já sabia o que era religião. E eu vivia errado. Chegou um momento em que eu não aguentava mais, e aquele anseio que eu falei de Eclesiastes 13:11, estava gritando dentro de mim, aquele anseio pela eternidade. E a gente estava num quarto conversando, e a Pâmela sempre muito crente, sempre correndo atrás, e aí eu falei assim: cara, a gente estava se desentendendo por uma coisa boba, eu que estava arrumando briga, e eu falei assim: quer saber? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver do jeito que eu estou. Eu não quero mais viver isso. Eu falei com ela: pelo amor de Deus, bota a mão na minha cabeça, ora por mim. Eu quero mudar de vida, cara. Eu não aguento mais. Ora por mim, cara. Eu sei que é isso que você quer que eu faça.
É isso que você tem orado para eu fazer. Ora por mim. Por quê? Porque o ambiente em que foi transformado dentro da minha casa por ela fez com que eu encontrasse a realidade dos céus. E ela botou a mão, e daquele dia em diante eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais fui o mesmo. E é exatamente isso. Amanhã ou depois podem falar o que quiser de você. Mas sabe o que tu vai fazer? Tu vai fazer igual aquela mulher, voltar lá e falar: mudou. Mudou. A minha realidade foi mudada. A minha realidade foi mudada. Podem falar o que quiser, a minha realidade foi mudada. Eu creio que em qualquer lugar desse mundo, se tiver alguém disposto a acreditar no que ele diz, deixar o seu cântaro e acreditar em que rios de água viva fluirão no seu interior, vai fluir. Porque o ambiente em que eu fui, eu não estava numa igreja, eu não estava gospelmente em algum lugar, mas só que eu decidi, nós temos que decidir, eu decidi me render ao encontro com Jesus, e eu nunca mais fui o mesmo, e podem falar o que quiser, eu não negocio o que foi mudado aqui dentro, eu me oponho a toda fé equivocada e toda falsa espiritualidade, fé equivocada, acreditar em algo falando que Deus disse, como se fosse algo que Deus disse, sendo que Deus não disse, falsa espiritualidade, mentiras maquiadas de verdade por medo de se revelar como elas são. Não é isso. Vamos nos expor, vamos nos abrir, vamos revelar quem nós realmente somos, vamos se entregar à realidade dos céus, vamos se entregar ao encontro com Jesus. Nós estamos aqui, Deus está aqui, e está promovendo esse ambiente, e nós temos que parar com as nossas porquês, os nossos achismos, as nossas religiões, os nossos teologia, porque é o que aquela mulher sabia, ela sabia das leis, tanto é que ela fez uma pergunta teológica, é em Jerusalém ou no monte? Nós temos que largar isso tudo e se encontrar. Deus, Ele nunca quis uma cartilha de regra para a gente seguir sem amor por Ele. Ele nunca quis isso, Ele sempre quis um relacionamento com a gente. Ele sempre quis isso. Ele não queria te dar uma regra e falar aqui, ó, não mata, não rouba, não isso, não aquilo, e você, eu quero matar, mas eu não vou matar por causa disso aqui. Não. Ele sempre quis um relacionamento pessoal desde o Éden. O próprio Deus falou com Moisés: fala com o povo que eu vou descer daqui 3 dias para eles se santificarem. O povo falou: pode vir e a gente vai estar pronto. Depois de 3 dias Deus desceu e o povo ficou com medo e se escondeu. Falou: fala tu, Moisés, não fala Deus não, senão a gente vai morrer. Deus, Ele queria um relacionamento com o povo. Ele não queria dar uma cartilha de regra. Ele nunca quer te impedir de fazer as coisas por regra. Ele quer um relacionamento pessoal contigo, Ele quer se encontrar contigo e que a realidade dele seja mostrada a você, para que a sua realidade seja transformada. Ele não quer te dar uma cartilha de regra. A gente não está aqui para impor nada, o que é pecado, o que não é pecado. O pastor Márcio Valadão fala uma frase muito sensacional de doutrinas, e que pode isso, pode aquilo, ele fala: filho, só não pode pecar. O que ele quer dizer com isso? Relacionamento. Você vai saber o que é pecado, o que não é pecado. O Espírito Santo habita em você. Eu não preciso falar que você não precisa usar calça, ou não pode usar calça, ou pode ser isso, ou pode fazer tatuagem, ou pode fazer aquilo, ou fazer aquilo. Porque o que pode ser para você não é para mim, o que pode ser para ela não pode ser para ele. Deus, Ele quer um relacionamento conosco.
Jesus, ele quer um relacionamento. Ele quer esse relacionamento com a gente. Ele quer o que ele fez com a mulher, e ele ficou mais 2 dias, e aquela mulher pôde ser transformada a ponto de, mal falada, ela passou a ser missionária, porque toda a cidade foi evangelizada. Toda a cidade voltou para lá para encontrar Jesus, e ainda pediu para ficar mais, e ele ainda ficou mais 2 dias lá, conversando com o povo. Ele nunca quis nada além de relacionamento. Ele sempre está disposto a se relacionar conosco. Ele sempre está disposto a conversar conosco. Ele sempre está disposto que a realidade dele seja exposta a você, para que você seja mudado. A verdade é o seguinte: será que nós estamos prontos, ou será que nós queremos deixar o nosso cântaro e acreditar no que ele diz? Será que nós queremos deixar aqui e falar, mudou, olhem para mim, mudou, e se expor e falar para os nossos amigos da faculdade ou do trabalho, que nem sabe que você é crente, chega lá e mudar e ter atitude diferente, e as pessoas perguntaram, o que foi? Mudou, ele entrou em mim. Isso aqui é Jesus, mudou, eu encontrei com ele, eu não consigo viver de outro jeito. Será que a gente consegue ter essa sensibilidade? Será que a gente consegue? Porque a verdade é que a gente escuta a mensagem, a gente até crê, mas só que a gente carrega o nosso cântaro. A gente até acha legal a palavra, a gente até faz isso, aquilo, mas só que a gente ainda carrega o nosso cântaro. Só que a gente tem que crer e largar, e crer que rios de água viva fluirão no nosso interior. Rios de água viva fluirão no nosso interior. Quantos aqui estão dispostos a se entregar para Jesus? Quantos estão dispostos aqui a encontrar com a realidade de Jesus? Encontrar com Jesus. E Ele está aqui promovendo esse ambiente, promovendo essa atmosfera, para que a realidade dele seja encontrada contigo. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer se relacionar conosco. Para que Ele não vê só você. Ele vê você. Quando Ele olha você, Ele está vendo toda a bilerica. Quando Ele olha você, Ele vê toda a lua. Ele vê muito além do que a gente pensa. Ele não está olhando só a gente, Ele está olhando tudo o que você pode fazer. Jesus, quando encontra na Gadareno, para finalizar, ele atravessa o rio, ele chega lá, o endemoniado está lá. Ele expulsa os demônios, e o Gadareno, depois ele vai embora. Na hora que ele está indo embora, o Gadareno fala, Jesus, deixa eu ir contigo. Ele fala, não, você vai ficar aí, volta para a sua cidade e conta tudo que você recebeu. Um endemoniado evangelizou toda a cidade, porque Jesus, ele não estava vendo só ele, Jesus estava vendo toda a cidade. A gente já consegue entender que a partir do momento da decisão nossa, toda uma sociedade pode mudar. A partir de uma decisão nossa, toda aquela faculdade pode mudar. Todo aquele trabalho pode mudar. E o encontro com Jesus pode ser a qualquer momento. Ele pode ser agora. É só nós decidirmos. Então é impossível a gente encontrar Jesus e não ser transformado. É o caso da autorresponsabilidade que o pastor Daniel falou. Então vamos entender isso. Vamos criar essa autorresponsabilidade em nós e saber que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos. Não dá mais. Vamos entender e largar tudo que está para trás. Quando Jesus chega na beira do rio e fala para os discípulos, para André, por exemplo, larga e me segue. Ele largou tudo, ele largou o barco, Pedro, ele largou o barco, largou a rede e me segue. Nós temos que abandonar nossas mazelas. Nós temos que abandonar nossos estilos de vida e abraçar o estilo de vida dele.
Jesus, Ele está aqui, e Ele está promovendo esse encontro, e nós vamos agora orar, nós vamos ser sinceros com Jesus, nós vamos ser sinceros e verdadeiros como aquela mulher foi, e se abrir para Jesus. E é o seguinte, Ele vai se manifestando e Ele vai se revelando a partir do momento em que a gente vai entrando. Ele vai te dando a oportunidade, Ele podia te abrir toda a revelação para tu. Só que talvez você não teria a maturidade o suficiente para entender o que tem que ser. Então Ele tem que te preparar, Ele tem que ir revelando aos poucos, para que você vá entrando, porque a Bíblia fala que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E nós estamos aqui e nós podemos estar na boa, perfeita de Deus, na boa vontade de Deus. Legal, cara, a gente vem, a gente é gospel, a gente está na boa, a gente está na vontade de Deus, legal. A gente está indo, a gente está seguindo, a gente não fala palavrão, a gente isso, aquilo, a gente está na vontade de Deus, mas a gente está na boa, e Deus quer mais. Ele não quer que você fique na boa, Ele quer que você next level. Ele não quer, Ele quer que você se aprofunda nele. Ele quer que você entre no rio e mergulhe cada vez mais, e que as águas saem do tornozelo e elas vão subindo. Sabe por quê? A água lá no tornozelo, ela só faz lama. Ela até molha o seu pé, te refresca um pouco, mas só faz lama. Você precisa afundar mais. Você precisa afundar mais. Você precisa afundar mais. Você precisa querer Cristo. E que nada mais importe. E ela não estava mais ligando para o que iam falar dela. Zaqueu já não estava mais ligando o que iam falar dele. Ele era um cara importante, ele é chefe dos republicanos. Ele subiu naquela árvore e não interessa o que vão falar de mim. Eu quero encontrar Jesus. E é isso que tem que causar um temor em nós. Jesus, Ele morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter essa liberdade agora. A cédula de acusação que estavam sobre nós foi cravada nele. Não podemos ignorar isso. Todas as vezes que a gente vê coisas erradas, todas as vezes que a gente ignora coisas que a gente sabe que é certo de fazer e não faz, a gente está ignorando o sacrifício que Jesus fez por nós. E não é isso que Ele quer. Ele quer que nós somos livres. Então seja livre. Feche os seus olhos agora que a gente vai orar, e você vai ficar aí se autoexaminando, você vai se entregar. A gente não está aqui para se expor, a gente não está aqui para expor ninguém. Cada um sabe dos seus encontros, cada um sabe. Aquela mulher tinha um ponto fraco, aquela mulher tinha um pecado, e cada um tem o seu. Vamos se levantar agora, vamos se levantarem, vamos adorar a Deus. Fiquem de pé, fica cada um na sua intimidade. As muralhas cairão, tenho autoridade. Cristo me Tu és maravilhoso, entregou. Deus, Tu és maravilhoso. Ao levantar minha adoração,
Senhor, o Senhor sabe, ó Pai, a realidade de cada um aqui nesse lugar, ó Deus. Senhor, te pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha um encontro pessoal, ó Pai. Que o Senhor tenha um encontro pessoal com cada um, do jeito que o Senhor gosta. Cada um no seu íntimo. Senhor, que nós possamos entender, ó Pai, essa palavra, ó Deus, entender que nada mais vale a pena do que a sua presença. Nada mais vale a pena do que a sua realidade. A realidade dos céus é maravilhosa e nem se compara ao que nós conseguimos pensar ou imaginar, ó Deus. Senhor, que nós estamos aqui, ó Pai, e que nós sabemos, ó Pai, que as coisas humanas são importantes, nós sabemos que os nossos trabalhos são importantes e que os nossos estudos são importantes, ó Pai, mas que nós possamos entender que nada disso vale a pena se não for por Ti, e que nada disso importa se não for por Ti, e que preferimos ter Você do que qualquer trabalho, e que preferimos ter Você do que qualquer graduação, porque o Senhor faz, ó Pai, um pescador, um simples pescador, pregador de multidões como Pedro. O Senhor faz um cara como eu, que era totalmente improvável, tá aqui falando para eles, e isso não me diferencia nem um pouco deles. Eu também tive que encontrar com a sua realidade, tenho que encontrar com a sua realidade todos os dias. Todos os dias precisamos encontrar com a sua realidade, para que a nossa realidade seja transformada. E obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício, porque através daquele sacrifício nós podemos hoje ser livres, nós podemos hoje decidir estar contigo. Oh Pai, aquele pecado, oh Pai, era meu, Deus. Aquele pecado era meu quando eu decidi errar aqui, oh Deus. E nós sabemos que você não joga pecado para debaixo do tapete. Não é assim. Eu sei que todas as vezes que nós pedimos perdão, está pago. O Senhor chega, o Senhor é nosso advogado, e fala: perdoa esse pecado aí, porque aqui é o meu sangue, está pago. Oh Deus, obrigado, ó Pai, pela sua infinita misericórdia, ó Deus, que apesar de tudo que nós falamos, de tudo que nós pensamos, de todas as coisas que deram errado por culpa nossa, e a gente botou a culpa em você, Deus, mesmo assim o Senhor teve misericórdia de nós, e está aqui promovendo um encontro com a sua realidade, para que nós possamos ser transformados. Oh, que amor é esse, Cristo? Que amor é esse? Obrigado, Pai. Que nós possamos ter consciência desse amor, e que nós possamos ter autorresponsabilidade, que nós possamos ter essa responsabilidade, essa consciência, do mesmo jeito que nós temos responsabilidade com nossas contas, do mesmo jeito que a gente tem responsabilidade com coisas materiais, que nós possamos nos autoexaminar e dar valor ao seu sacrifício, e querer uma intimidade contigo cada vez mais. Ó Pai, que nós possamos, ó Deus, saber nivelar a nossa balança, ó Pai, e reconhecer todas as nossas mazelas, todos os nossos impasses. Senhor, toma os nossos corações, ó Deus, toma os nossos corações, ó Pai, e nos acolhe em suas asas, e nos acolhe nos seus braços, como a galinha faz com seus filhotes, ó Deus. Aquece o nosso espírito, aquece, ó Pai, aquece a nossa alma. Quantas pessoas estão aqui, ó Deus, turbulento, quantas pessoas estão falando: legal, Maicon, beleza, você falou, eu entendi, eu quero essa autorresponsabilidade, mas e lá em casa, como é que funciona? E aquele problema que eu tenho? Só se entrega, que a partir do momento em que você se entregar, todas as coisas estarão resolvidas. A partir do momento em que você buscar a realidade do reino dos céus, todas as coisas estão resolvidas. Você não é melhor pai do que o nosso Pai que está nos céus. Você não é melhor profissional, você não é melhor nada sem Ele.
que nós possamos nos render à realidade dEle. Entendemos, ó Pai, que tudo é para Ti, tudo é por Ti. Entendemos, ó Pai, que nada podemos ter sem Ti, ó Pai. Senhor, obrigado, ó Pai. Obrigado, que se não fosse o Senhor, nós não estaremos aqui, ó Pai. Obrigado pela Sua misericórdia que se renovou e nós podemos até acordar, Pai. Senhor, obrigado, ó Pai. Obrigado por o Senhor ter transformado as nossas vidas, aonde nós estaríamos agora, se não fosse por Sua misericórdia. Muitos de nós, como eu, talvez estaria morto. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que nós possamos ter essa injeção do Seu amor em nós agora, Pai. Que o Senhor possa injetar em nós. E você que encontrou essa realidade dos céus e que não tinha encontrado essa realidade e fala: Maico, eu quero aceitar Jesus como o seu Salvador, eu quero encontrar essa realidade, eu quero mais dEle, eu quero encontrar com Ele, eu quero experimentar disso. Você levanta a sua mão que eu quero orar por você agora. Se você quer encontrar com a realidade dEle. E se você, são duas orações, e se você viveu de maneira errada, ou se você negocia ainda a presença de Deus com seus afazeres de casa, se você negocia ainda em vir para o hype, ou você está em outro lugar, ou vir para o hype, ou fazer alguma coisa no sábado, ou meus amigos, ou não sei o que, eu não posso muito para a igreja me envolver muito, porque eu vou tomar meu tempo de vida, eu vou tomar meu tempo com a sociedade. Se você ainda não teve um arrependimento, se você ainda não está afundado nessa realidade dos céus, eu quero orar por você. Você vai estar com a sua mão no coração e eu continuo com ela, sem expor ninguém. A luz está apagada e nós vamos orar juntos. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse ambiente. Obrigado porque o Senhor já viu isso aqui antes de nós. O Senhor já estava nesse ambiente antes de nós termos chegado. E o Senhor preparou um ambiente de quebrantamento para cada um de nós, ó Pai. Senhor, que nós possamos estar abertos, que nosso coração possa estar quebrantado para o Seu a fazer. Nós não sabemos como vai ser, mas faz, ó Deus. Nós não sabemos como vai começar, mas só pedimos: faz em nós. Nós estamos desesperados pela Sua presença, nós estamos desesperados para que o Senhor mude a nossa vida drasticamente. Senhor, que essa revolta interior cresça dentro de nós cada vez mais e que nós possamos ter sede de Ti, e buscar, e buscar, e buscar, e buscar, e buscar, e buscar. Sabemos que ao levantar nossas mãos, todas as muralhas que estão na nossa frente cairão. Sabemos que depende de Ti. Sabemos disso, Pai. Sabemos disso, Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor já tinha visto tudo isso antes de nós, ó Pai. E se de todas as coisas que eu falei, se você quiser gravar apenas uma coisa, você grava: será que eu estou me entregando à realidade
que Ele tem promovido a mim? Será que eu tenho me entregado de todo o meu coração? Será que eu tenho tido autorresponsabilidade com o seu sacrifício naquela cruz? Que Deus possa brotar em nós esse anseio. Que Deus possa brotar em nós, que nós possamos entender como aquela mulher. Não tem como a gente ter um encontro com Jesus e não falar dele. Se nós não falamos dele no trabalho, se nós não falamos dele na nossa vida fora daqui, será que a gente teve um encontro com Jesus mesmo? Porque é impossível a gente ter um encontro com Jesus e ficar só para nós. É impossível, não é cristianismo. Não existe cristianismo só em nós. Se a gente não está passando para outras pessoas, se nós não estamos tendo a autorresponsabilidade, precisamos analisar. Precisamos ter essa autorresponsabilidade. Não por medo, por amor a Ele. Não por medo de ir para o inferno, mas por amor a Ele. Amém?